Fugitiva é presa e tem seu uniforme rasgado por um carcereiro. Mas o que ele vê no corpo dela choca a todos. Comente dando uma nota de 0 a 10 para a minha história. Sua opinião é muito importante. E se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Conto com sua ajuda. O uniforme laranja rasgou com um som seco que ecoou pela cela fria da penitenciária. A mulher de 30 anos tentou instintivamente cobrir as costas com as mãos trêmulas, mas já era tarde. O carcereiro parou no meio da revista obrigatória, seus olhos fixos nas centenas de cicatrizes que formavam um padrão grotesco na pele dela. Não eram marcas aleatórias de brigas ou acidentes. Eram sistemáticas, organizadas, como se alguém tivesse usado sua pele como um mapa de sofrimento. Ela havia sido capturada depois de 3 dias, fugindo pelas ruas sujas da grande metrópole industrial. 3 dias bebendo água de poças, dormindo em becos escuros, sempre olhando por cima do ombro. Quando finalmente a encontraram, estava desfalecida perto de uma lixeira, ainda agarrando uma sacola plástica com frascos vazios de remédios. O homem imponente que agora a observava era conhecido por sua frieza profissional. Durante 5 anos trabalhando naquela penitenciária, nunca havia demonstrado compaixão por nenhum detento. Seu porte de galã e postura rígida intimidavam até os criminosos mais violentos. Mas algo naquelas cicatrizes o perturbou de uma forma que não conseguia explicar. A detenta rapidamente puxou o tecido rasgado para cobrir as costas, evitando o olhar dele. Suas mãos tremiam não apenas de frio, mas de uma vulnerabilidade que ia muito além da situação atual. Ela conhecia aquele olhar de choque e curiosidade mórbida. Já havia visto em médicos, assistentes sociais e em qualquer pessoa que descobria acidentalmente suas marcas. O carcereiro terminou a revista em silêncio, suas mãos agora hesitantes, onde antes eram mecânicas e eficientes. Quando a conduziu para a cela, observou como ela caminhava com os ombros curvados, como se tentasse se tornar invisível. A cada passo, mais perguntas se formavam em sua mente. Quantos anos ela tinha quando aquilo aconteceu? Quem havia feito aquilo com ela? E por que, mesmo depois de tantos anos no sistema prisional, aquela visão o afetava tanto? Durante a primeira semana, ele tentou esquecer o que havia visto. Manteve sua rotina normal, tratando-a com a mesma indiferença profissional que dispensava a todos os outros detentos. Mas nas horas vagas, se pegava pensando naquelas cicatrizes. Elas contavam uma história de sofrimento que ia muito além de qualquer coisa que ele já havia presenciado. A ficha criminal dela era surpreendentemente simples: roubo de medicamentos de uma farmácia no centro da cidade. Não havia histórico de violência, drogas ou outros crimes. Apenas aquele único episódio que a trouxera para ali. Para alguém com tantas marcas de trauma no corpo, era estranho que fosse sua primeira passagem pelo sistema. 3 semanas se passaram antes que ele reunisse coragem para fazer a primeira pergunta direta. Durante a entrega do jantar, quando ela estava sentada na cama de concreto, lendo um livro emprestado da biblioteca da prisão, ele parou na grade da cela por mais tempo que o necessário. A pergunta saiu mais bruta do que ele pretendia. Ela levantou os olhos do livro e por um momento ele viu algo que não era medo nem raiva. Era cansaço. Um cansaço profundo de quem já havia contado aquela história muitas vezes para pessoas que nunca conseguiram realmente ajudar. Ela respondeu que havia crescido numa instituição para menores abandonados até os 18 anos. Depois disso, tentou viver sozinha, mas as sequelas de sua infância tornavam difícil manter empregos ou relacionamentos estáveis. Os medicamentos que roubou eram para uma condição médica rara que desenvolveu na adolescência, resultado direto dos traumas sofridos. O carcereiro sentiu algo se revirar em seu estômago. Aquela mulher não era uma criminosa comum.
Era uma vítima que o sistema havia falhado em proteger e agora punia por consequências que não eram inteiramente suas. Pela primeira vez em 5 anos de trabalho, ele questionou se estava do lado certo daquela grade. Nos dias seguintes, começou a observá-la mais atentamente. Notou como ela evitava contato visual com outros guardas, como se encolhia quando ouviam passos pesados no corredor, como suas mãos tremiam durante as contagens noturnas. Não eram comportamentos de alguém perigoso. Eram reflexos de alguém que havia aprendido a sobreviver sendo pequena e invisível. Uma noite, quando estava de plantão solitário, ele tomou uma decisão que mudaria tudo. Pegou um livro de sua coleção pessoal e o deixou discretamente na cela dela, junto com uma pequena lanterna para que pudesse ler depois do apagar das luzes. Era uma violação clara das regras, mas algo dentro dele insistia que aquela mulher merecia pelo menos esse pequeno conforto. Quando ela encontrou o livro na manhã seguinte, seus olhos se encheram de lágrimas. Fazia anos que ninguém demonstrava qualquer tipo de bondade genuína em relação a ela. O simples gesto de consideração a tocou de uma forma que ela não esperava mais ser possível. Mas outros guardas começaram a notar as mudanças sutis no comportamento dele. As conversas mais longas durante as entregas de comida, a atenção extra que ele dispensava àquela cela específica, a forma como ele defendia quando outros funcionários faziam comentários depreciativos sobre ela. Um colega mais antigo o chamou de lado numa tarde fria e deixou claro que qualquer envolvimento emocional com detentos seria reportado imediatamente à administração. A ameaça era real. E as consequências seriam severas. Ele poderia perder não apenas o emprego, mas também suas chances de trabalhar novamente no sistema penitenciário. Naquela noite, sozinho em seu pequeno apartamento, ele se viu diante de uma escolha que definiria não apenas seu futuro profissional, mas também quem ele realmente era como pessoa. Podia voltar à sua rotina fria e indiferente, protegendo sua carreira e ignorando o sofrimento que havia testemunhado. Ou podia arriscar tudo para ajudar alguém que claramente precisava de justiça e cura. As cicatrizes que havia visto continuavam gravadas em sua mente, lembrando-o constantemente de que algumas feridas vão muito além da superfície da pele. A decisão chegou numa manhã chuvosa de terça-feira, quando ele encontrou a detenta encolhida no canto da cela, tremendo incontrolavelmente. Durante a madrugada, ela havia tido uma crise convulsiva relacionada à falta dos medicamentos que seu organismo precisava para funcionar normalmente. O médico da prisão havia apenas prescrito analgésicos básicos, ignorando completamente a complexidade de sua condição. Foi nesse momento que algo se rompeu definitivamente dentro do carcereiro. Ele não podia mais fingir que aquilo era apenas mais um caso rotineiro. Começou então uma investigação silenciosa e perigosa sobre o passado dela, usando seus horários de folga para visitar a biblioteca pública e consultar arquivos antigos de jornais. O que descobriu nas primeiras semanas o deixou perplexo. A instituição onde ela havia crescido se chamava Centro de Reabilitação para Menores em Situação de Risco, um lugar que deveria ter sido um refúgio para crianças abandonadas. Mas as notícias esparsas que encontrou sugeriam irregularidades que nunca foram adequadamente investigadas. Um artigo de jornal de 15 anos atrás mencionava brevemente uma denúncia anônima sobre tratamentos inadequados no local. A matéria durava apenas 3 parágrafos e havia sido enterrada nas páginas finais da seção local, como se alguém tivesse feito questão de que aquela informação não ganhasse destaque. Durante suas conversas noturnas com a detenta, sempre mantidas em sussurros para evitar a atenção de outros guardas, ele foi reunindo pedaços de uma história que se tornava mais perturbadora a cada revelação. Ela contou sobre o diretor da instituição,
um homem de 60 anos que todos chamavam respeitosamente de doutor, apesar de ninguém saber exatamente qual era sua formação acadêmica. O suposto doutor conduzia sessões que ele chamava de terapia experimental para crianças traumatizadas. As sessões aconteciam numa sala isolada, no porão do prédio principal, sempre com apenas uma criança por vez. Ele dizia que estava ajudando-as a superar seus traumas através de técnicas inovadoras que a ciência tradicional ainda não compreendia. Durante 2 meses consecutivos, quando ela tinha apenas 4 anos, foi submetida a essas sessões 3 vezes por semana. O doutor fazia pequenos cortes controlados em suas costas enquanto a forçava a memorizar sequências numéricas complexas. Dizia que estava testando como a mente infantil lidava com estresse físico e mental simultâneos. Cada cicatriz representava uma sessão. Cada marca era um registro meticuloso de experimentos que tinham como objetivo mapear os limites da resistência psicológica de crianças abandonadas. Crianças que ninguém procuraria, que o sistema já havia esquecido, que se tornaram cobaias perfeitas para pesquisas que jamais seriam aprovadas em qualquer comitê de ética. O carcereiro sentiu náuseas ao imaginar uma criança de 4 anos passando por aqueles tormentos. Mas a detenta não havia terminado sua história. Ela revelou que não era a única vítima. Havia pelo menos 6 outras crianças que passaram pelas mesmas sessões experimentais durante os anos em que esteve na instituição. A descoberta que mais o chocou foi saber que o diretor não agia sozinho. Havia um pequeno grupo de profissionais que documentava tudo meticulosamente. Um psicólogo que aplicava testes antes e depois das sessões, uma enfermeira que monitorava os sinais vitais das crianças e um administrador que mantinha registros detalhados de cada experimento. Eles tinham criado um sistema perfeito de abuso institucionalizado, disfarçado de pesquisa científica avançada. Usavam crianças vulneráveis como material de laboratório para teorias perversas sobre resistência humana e desenvolvimento psicológico sob extremo estresse. Quando a detenta completou 18 anos e deixou a instituição, levou consigo não apenas as cicatrizes físicas, mas também uma série de problemas neurológicos que se manifestaram ao longo dos anos. A condição médica rara que a levou a roubar medicamentos era consequência direta dos traumas sofridos na infância. O carcereiro descobriu que a instituição havia sido fechada apenas 5 anos após a saída dela, oficialmente por problemas financeiros. Mas ele suspeitava que alguém finalmente havia feito perguntas demais sobre os métodos não convencionais empregados pelo diretor e seu grupo. O mais perturbador de tudo foi descobrir que o diretor não havia simplesmente desaparecido após o fechamento da instituição. Através de uma busca cuidadosa em registros públicos, o carcereiro encontrou evidências de que o homem havia conseguido uma posição consultiva no próprio sistema penitenciário. A realização o atingiu como um soco no estômago. O mesmo homem que havia torturado sistematicamente crianças abandonadas, agora tinha influência sobre o destino de prisioneiros adultos. E mais terrível ainda, tinha acesso aos arquivos e processos de transferência de detentos. Numa noite fria de quinta-feira, enquanto verificava os documentos de transferência que chegavam semanalmente à prisão, ele encontrou algo que confirmou seus piores medos. A solicitação de transferência da detenta para uma penitenciária distante havia sido recomendada pessoalmente pelo diretor, agora trabalhando como consultor psicológico do sistema. A recomendação alegava que a prisioneira apresentava sinais de instabilidade emocional que requeriam tratamento em uma instalação mais especializada. Mas o carcereiro sabia a verdade. Aquilo era uma tentativa de silenciá-la antes que ela pudesse falar sobre o que havia sofrido na infância.
O documento estava programado para ser processado na semana seguinte. Uma vez aprovada a transferência, ela seria movida para uma prisão a centenas de quilômetros de distância, onde ficaria isolada de qualquer pessoa que pudesse ajudá-la a buscar justiça. Naquela mesma noite, ele tomou a decisão mais arriscada de sua vida. Começaria a documentar tudo o que havia descoberto. Procuraria as outras vítimas mencionadas por ela e tentaria reunir evidências suficientes para expor toda a rede de abuso que havia operado por anos na sombra. Mas primeiro, precisava contar à detenta sobre a transferência iminente. Quando lhe deu a notícia através das grades da cela, viu o terror puro se espalhando pelos olhos dela. Era como se os fantasmas de sua infância tivessem voltado para terminarem o trabalho que começaram anos atrás. Ela segurou as barras da cela com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos e sussurrou algo que o fez compreender finalmente a dimensão real do perigo que ambos estavam enfrentando. As palavras que ela sussurrou através das grades gelaram o sangue do carcereiro. Ele sabe que eu tenho as gravações. Suas mãos tremiam enquanto explicava que, durante uma das últimas sessões de tortura na instituição, havia conseguido esconder um pequeno gravador de fita que encontrou no lixo do escritório administrativo. Ela tinha apenas 4 anos, mas já havia desenvolvido um instinto de sobrevivência que a fez compreender que precisava de provas do que estava acontecendo. Com a ingenuidade de uma criança, mas também com uma determinação desesperada, ela gravou parte de uma das sessões mais brutais, incluindo a voz do diretor explicando detalhadamente seus métodos para o psicólogo que documentava tudo. Durante todos esses anos, as fitas estavam escondidas numa caixa enterrada no quintal da única família adotiva que havia tentado acolhê-la quando saiu da instituição. A adoção não durou mais que 6 meses, mas ela havia deixado suas únicas evidências lá, em solo seguro, temendo que alguém ligado ao diretor pudesse encontrá-las se as mantivesse consigo. O carcereiro percebeu que aquelas gravações eram a chave para expor toda a rede de abuso, mas também representavam um perigo mortal para ela. Se o diretor suspeitava da existência das fitas, a transferência não era apenas para silenciá-la, era para colocá-la em uma posição onde pudesse sofrer um acidente longe de qualquer testemunha. Nos 3 dias seguintes, ele trabalhou febrilmente para traçar um plano. Usou seus contatos na administração prisional para atrasar o processamento da transferência, alegando inconsistências na documentação médica da detenta. Isso lhe daria uma semana extra, no máximo 2, antes que suas manobras fossem descobertas. Durante esse tempo, começou a localizar as outras vítimas mencionadas pela detenta. A primeira que encontrou era uma mulher de 30 anos que trabalhava como faxineira noturna num edifício comercial. Quando o carcereiro a procurou em seu local de trabalho numa madrugada fria, ela inicialmente negou qualquer conhecimento sobre a instituição. Mas quando ele mencionou o nome do diretor e descreveu as cicatrizes sistemáticas, a mulher desabou em lágrimas. Ela também carregava marcas similares, escondidas sob roupas de manga longa que usava mesmo no calor mais intenso. Havia passado 15 anos tentando esquecer os experimentos, construindo uma vida simples e invisível para evitar qualquer coisa que pudesse trazê-la de volta àqueles pesadelos. A segunda vítima foi mais difícil de encontrar. Através de registros antigos da instituição, ele descobriu que um dos meninos submetidos aos experimentos havia se tornado um homem de 30 anos que vivia nas ruas, viciado em drogas e álcool. Encontrá-lo exigiu várias noites percorrendo os bairros mais perigosos da metrópole industrial. Quando finalmente o localizou, dormindo sob uma marquise próxima à estação de trem, o homem estava em estado deplorável. Mas suas costas contavam a mesma história terrível.
Dezenas de cicatrizes organizadas em padrões que correspondiam exatamente às descrições da detenta. A revelação mais chocante veio quando o homem, em um momento de lucidez entre os efeitos das drogas, contou que havia tentado denunciar os abusos anos atrás. Procurou a polícia, assistentes sociais, até mesmo jornalistas. Mas sempre que sua história começava a ganhar atenção, algo acontecia. Testemunhas se recusavam a falar, documentos desapareciam e ele próprio era ameaçado ou desacreditado. Foi então que o carcereiro compreendeu que a rede de proteção ao diretor ia muito além de alguns cúmplices diretos. Havia pessoas influentes no sistema que tinham interesse em manter aqueles crimes enterrados. Pessoas que talvez tivessem financiado ou se beneficiado de alguma forma dos resultados daqueles experimentos macabros. A terceira vítima que conseguiu localizar trouxe uma revelação que mudou completamente sua perspectiva sobre o caso. Era uma mulher de 30 anos que havia se tornado enfermeira e trabalhava num hospital público. Quando ele a procurou, ela estava saindo de um plantão noturno particularmente difícil. Inicialmente, ela também negou qualquer ligação com a instituição, mas quando o carcereiro mostrou fotografias discretas das cicatrizes da detenta, a enfermeira ficou pálida. Ela revelou que não apenas havia sofrido os mesmos abusos, mas que havia dedicado sua vida profissional a tratar crianças traumatizadas, numa tentativa desesperada de compensar o que havia sofrido. A informação mais importante que ela forneceu foi que o diretor não havia parado suas atividades após o fechamento da instituição. Ela havia ouvido rumores, através de colegas que trabalhavam em diferentes hospitais, sobre um consultor que oferecia terapias experimentais para casos psiquiátricos difíceis em instalações privadas. O padrão era sempre o mesmo: pacientes vulneráveis, sem família próxima ou recursos financeiros, que eram submetidos a tratamentos não convencionais em clínicas discretas. A enfermeira suspeitava que o diretor havia simplesmente transferido suas atividades para um ambiente onde tinha ainda menos supervisão externa. Quando o carcereiro retornou à prisão naquela noite, encontrou a detenta numa agitação extrema. Durante sua ausência, ela havia recebido uma visita inesperada do próprio diretor, que agora usava um nome ligeiramente diferente e se apresentava como consultor psicológico do sistema penitenciário. A visita havia durado apenas 15 minutos, mas foi tempo suficiente para que ele deixasse claro que sabia sobre as investigações que estavam sendo feitas. Ele não ameaçou diretamente, mas fez comentários sobre como prisioneiros instáveis às vezes sofriam acidentes durante transferências, especialmente aqueles que criavam problemas desnecessários para a administração. Antes de sair, o diretor havia olhado diretamente para as cicatrizes nas costas dela, que ficaram parcialmente visíveis quando ela se virou para pegar um livro. Seu sorriso gelado foi acompanhado de uma frase que a aterrorizou. Vejo que você ainda carrega nossas memórias compartilhadas. Espero que tenha aprendido a manter certas lembranças em segurança. Era uma referência clara às gravações. Ele sabia da existência delas e estava enviando um recado de que tinha o poder de alcançá-la onde quer que estivesse. A transferência não era mais apenas uma possibilidade distante, era uma sentença de fim que se aproximava rapidamente. Naquela noite, o carcereiro tomou a decisão mais perigosa de sua vida. Ele iria buscar as gravações antes que a transferência fosse efetivada. Mas para isso, precisaria quebrar várias leis, colocar sua carreira em risco e enfrentar pessoas que haviam demonstrado estar dispostas a qualquer coisa para proteger seus segredos. O tempo estava se esgotando e o diretor estava claramente um passo à frente deles. Mas havia algo que o homem não sabia. O carcereiro havia descoberto uma conexão pessoal com o caso que mudaria tudo.
uma revelação que ele mesmo ainda estava tentando processar e que tornaria aquela luta muito mais do que uma questão de justiça para uma estranha. A revelação que mudou tudo chegou numa ligação telefônica que o carcereiro recebeu em casa numa madrugada de sexta-feira. Era de sua tia, uma mulher de 60 anos, que havia cuidado de sua irmã mais nova durante a adolescência dele. A voz dela tremia quando disse que precisava contar algo que guardava há mais de 15 anos. Sua irmã, que ele sempre acreditou ter sido tratada numa clínica especializada para distúrbios alimentares, na verdade, havia passado 2 anos internada na mesma instituição onde a detenta fora torturada. A tia confessou que mentiu sobre o local do tratamento, porque sua irmã havia feito ela prometer que nunca contaria a verdade sobre o que aconteceu lá. O mundo do carcereiro desmoronou quando ele compreendeu que sua própria irmã havia sido uma das vítimas dos experimentos do diretor. As mudanças dramáticas de comportamento que ela apresentou após os 2 anos de internação, a recusa em falar sobre o período de tratamento, os pesadelos constantes e a automutilação que começou após deixar a instituição, tudo fazia sentido agora. Sua irmã nunca havia se recuperado completamente. Aos 30 anos, vivia isolada numa cidade pequena, trabalhando como bibliotecária e evitando qualquer tipo de contato social profundo. Ela havia construído uma vida funcional, mas vazia, tentando esquecer traumas que nunca conseguiu processar adequadamente. Quando o carcereiro ligou para ela naquela mesma madrugada e mencionou cuidadosamente o nome do diretor, o silêncio do outro lado da linha durou quase 1 minuto. Quando ela finalmente falou, sua voz era de uma criança assustada, não de uma mulher adulta. Ela confirmou que lembrava dos experimentos, das sessões no porão, das cicatrizes que ainda carregava escondidas sob roupas conservadoras. A descoberta deu ao carcereiro uma motivação pessoal que transcendia qualquer senso de justiça abstrata. Agora, ele estava lutando não apenas pela detenta, mas também por sua própria irmã e por todas as outras vítimas que haviam sofrido em silêncio durante anos. No sábado pela manhã, ele conseguiu permissão para uma saída especial da prisão com a detenta, alegando necessidades médicas urgentes que requeriam um acompanhamento hospitalar. Era uma mentira arriscada, mas seus 5 anos de serviço exemplar lhe deram credibilidade suficiente para que o pedido fosse aprovado sem muitas perguntas. Juntos, eles viajaram até a casa onde ela havia sido brevemente adotada após deixar a instituição. A família que a acolheu havia se mudado anos atrás, mas os novos proprietários permitiram que eles procurassem no quintal. Depois de 2 horas escavando sob uma árvore de frutos que ela lembrava perfeitamente, encontraram a caixa metálica enterrada. As gravações estavam preservadas, apesar dos anos enterradas. Eram 4 fitas cassete antigas, cada uma contendo evidências devastadoras dos experimentos. A voz do diretor era clara e reconhecível, descrevendo métodos de tortura psicológica e física como se estivesse discutindo procedimentos médicos rotineiros. Numa das gravações, era possível ouvir claramente uma criança chorando enquanto o diretor explicava para alguém como a dor controlada poderia ser usada para mapear respostas neurológicas específicas. Em outra, ele discutia como diferentes idades respondiam de forma distinta aos mesmos estímulos dolorosos, tratando crianças como objetos de estudo. Mas a descoberta mais chocante veio quando eles encontraram não apenas as gravações da detenta, mas também uma segunda caixa enterrada próxima. Dentro dela, havia documentos fotocopiados que mostravam que os experimentos eram parte de um projeto de pesquisa financiado por uma organização privada interessada em técnicas de interrogatório e controle psicológico. Os documentos revelavam que pelo menos 30 crianças haviam sido submetidas aos experimentos ao longo de uma década. Cada criança era catalogada por número, não por nome,
e os resultados eram meticulosamente documentados em relatórios que eram enviados mensalmente para financiadores externos. O carcereiro e a detenta passaram o domingo organizando todas as evidências e contatando um jornalista investigativo que havia demonstrado interesse em casos de abuso institucional. Quando apresentaram as gravações e documentos, o jornalista ficou chocado com a extensão e organização dos crimes. Na segunda-feira pela manhã, o jornalista publicou uma série de artigos explosivos que expunham toda a rede de abuso. As gravações foram reproduzidas nos principais canais de notícias e a voz do diretor se tornou reconhecível em todo o país. Os documentos mostravam claramente a participação de múltiplas pessoas e organizações no financiamento e execução dos experimentos. A reação pública foi imediata e devastadora para os envolvidos. O diretor foi preso em sua casa antes mesmo que pudesse tentar fugir. O psicólogo e a enfermeira que participaram dos experimentos também foram detidos, junto com 3 administradores que haviam facilitado o acesso às crianças vulneráveis. A organização que financiou os experimentos enfrentou investigações federais e vários de seus dirigentes foram indiciados por crimes contra a humanidade. As revelações levaram a uma reformulação completa das regulamentações sobre pesquisas envolvendo menores em situação de vulnerabilidade. Para a detenta, a exposição dos crimes trouxe não apenas justiça, mas também liberdade. Seu caso foi revisado por um juiz que reconheceu que seus crimes eram consequência direta dos traumas sofridos na infância. Ela recebeu liberdade condicional e acesso a tratamento médico e psicológico apropriado para suas condições. O carcereiro enfrentou uma investigação disciplinar por ter violado protocolos prisionais, mas a natureza extraordinária do caso e os resultados obtidos resultaram apenas numa suspensão temporária. Quando retornou ao trabalho, descobriu que tinha perdido completamente o interesse em manter prisioneiros atrás das grades. Ele pediu demissão e começou a trabalhar numa pequena organização local que oferecia apoio legal e psicológico para sobreviventes de abuso institucional. Sua experiência pessoal e profissional o tornaram particularmente eficaz em identificar casos similares e ajudar vítimas a encontrar sua voz. Sua irmã, encorajada pelo sucesso do caso e pela revelação pública dos crimes, finalmente procurou o tratamento psicológico que precisava há anos. Pela primeira vez desde a adolescência, ela começou a falar abertamente sobre seus traumas e a trabalhar ativamente em sua recuperação. A detenta encontrou estabilidade numa vida simples, mas digna. Com o tratamento adequado, suas condições médicas se tornaram controláveis e ela conseguiu um emprego numa pequena livraria onde podia trabalhar com pessoas sem enfrentar o estresse de ambientes corporativos complexos. 6 meses depois da exposição dos crimes, ela e o carcereiro se encontraram novamente, desta vez como pessoas livres numa pequena cafeteria próxima à livraria onde ela trabalhava. Conversaram sobre como suas vidas haviam mudado e sobre o trabalho que ainda precisava ser feito para ajudar outras vítimas. Descobriram que haviam desenvolvido uma conexão profunda, baseada não apenas na experiência compartilhada de buscar justiça, mas também na compreensão mútua de como o trauma pode ser transformado em força para ajudar outros. Juntos começaram a trabalhar em casos similares, usando suas experiências pessoais para identificar e apoiar outras vítimas de abuso institucional. A história terminou não com um final romântico tradicional, mas com algo mais profundo. 2 pessoas que encontraram propósito e cura através da luta comum por justiça, transformando suas dores em ferramentas para construir um mundo mais seguro para pessoas vulneráveis. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no meu canal
Prometo trazer todos os dias vídeos que vão fazer sua vida mais feliz. Comente o que achou da minha história, dando uma nota de 0 a 10 e muito obrigado.